Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 250 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Quem foi Melquisedeque? Como lemos na Gênesis de Moisés, nos Salmos de Davi e na Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus, Melquisedeque foi um rei muito sábio, chamado Rei de Justiça e sacerdote de Salém, que significa paz, e viveu cerca de 1800 anos antes do Cristo. A cidade de Salém, da qual ele era sacerdote, transformou-se depois, provavelmente, na Jerusalém dos judeus. Foi um homem sem genealogia, ou seja, sem ascendentes ou descendentes conhecidos. Ele é chamado na Gênese de sacerdote do Deus Altíssimo. Como vemos no Salmo 110 do rei Davi, o próprio Deus, ao anunciar a vinda do Messias, disse que o Cristo seria estabelecido como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Essas características transformam Melquisedeque numa figura antecipada do próprio Cristo, uma espécie de teofania, que é o termo teológico para quando Deus assume a condição humana. Por conta de seu aparecimento repentino e de seu desaparecimento misterioso, alguns estudiosos acham que Melquisedeque teria sido a volta do profeta Enoque, que foi arrebatado aos céus, como diz Calmet, ou seria a materialização de um anjo, como diz Orígenes, ou a presença do Espírito Santo, como diz Epifânio, ou até mesmo uma pré-aparição do Cristo, como diz Ambrósio. Abraão e Melquisedeque teriam sido contemporâneos de acordo com a narração bíblica. Ao voltar do campo de batalha, onde venceu os reis que tinham tomado Sodoma e Gomorra, Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque de seus despojos de guerra, recebeu sua bênção sacerdotal e reconheceu-o como sacerdote legítimo e superior a si mesmo. Temos, pois, 3 menções a respeito de Melquisedeque na Bíblia, uma histórica, na Gênese mosaica, e 2 teológicas, uma nos Salmos de Davi e outra na Epístola do apóstolo Paulo. Estas características especialíssimas desse misterioso personagem bíblico, ainda não decifrado pelos melhores intérpretes, levaram-me a formular ao presidente Alziro Zarur a questão que apresenta a seguir sobre quem teria sido Melquisedeque, e que ele respondeu em uma de suas cruzadas e depois foi transformado em lição bíblica para a satisfação de todos nós. Vamos à interpretação do presidente. Vamos à carta consulta de Mário Frigeri. Presidente, Deus está presente. Disse Jesus, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Gostaríamos que o Senhor nos explicasse uma passagem muito obscura da Bíblia. É a seguinte: quem lê a Gênese mosaica, no capítulo 14, e a Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 7, aprende que Melquisedeque é sacerdote de Deus Altíssimo e perpétuo. É rei de justiça e de paz. Não teve pai nem mãe, nem genealogia humana. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. E é feito semelhante ao Filho de Deus.
perguntamos, naturalmente, eu e Silbene, essa Silbene é curiosa, quem era Melquisedeque? Ele viveu outras vezes na terra com que nomes? Seu corpo era fluídico? O apóstolo Paulo sabia mesmo o que estava dizendo? Não pomos em dúvida a autoridade do apóstolo, mas é que ele diz muitas coisas que Moisés não diz na Gênese. Teria ele outros meios de consulta, além do Velho Testamento que hoje possuímos? Viva Jesus! Mário Ribeiro Frigério. Melquisedeque. Dele disse Moisés, Gênesis capítulo 14, versículo 18. Era sacerdote do Deus Altíssimo. No livro dos Salmos, capítulo 110, versículo 4, com referência a Jesus, encontramos: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você sabia que aparecia nos Salmos? Na Epístola aos Hebreus, citada por você, realmente, em torno de Melquisedeque, temos os capítulos 5, 6 e 7. E onde então o apóstolo Paulo diz: não teve princípio de dias, nem fim de existência. Diz Moisés que ele, Melquisedeque, era rei de Salém. Claro que em árabe é salam, em judeu é shalom. Salam aleikum, vocês escutam isso a toda hora. Ou então em judeu, shalom aleikum. Paz, salam, shalom é paz. Rei de Salém, rei de paz. Mas que era Salém, ou salam? Fora do cumprimento ou da significação de paz, que era mesmo Salém, como está escrito em português. Vocês sabem que ela aparece no livro dos Salmos? Está lá no capítulo 76, versículos 1 e 2. Adorado é o Senhor Deus em Judá, grande é o seu nome em todo Israel. Em Salém está seu tabernáculo, em Sião está a sua morada. Ora, Salém é uma cidade que ficava perto de Siquém, ou Siquém, citada por Moisés na Gênesis capítulo 33, versículo 18, dizendo Moisés: Siquém está na terra de Canaã. Por quê? Porque Salém era a capital de Siquém, a capital dos siquemitas. Agora, Melquisedeque não era de corpo fluído. Só Jesus teve esse privilégio, ninguém acima dele. Era um homem como todos, mas era realmente muito elevado, de uma superioridade tão grande que Abraão lhe deu o dízimo de todos os despojos. E Abraão, vocês sabem que era nosso amigo também, né, naquele tempo, não é? Abraão velho estava lá. Vocês não se lembram das pirâmides? Kefren, Miquerinos. Essas 3 pirâmides do Egito, até hoje, ninguém sabe como é que foram feitas e quem conseguiu fazer. Porque para os meios de que dispunham os homens naquele tempo, era impraticável erguer as pirâmides. Também quando aparecia um Melquisedeque, realmente sacerdote, assombrava, porque todo sacerdote era do verbo rápio. Dó, ré, mi. Esse não, esse era sacerdote. No seu tempo foi o mais elevado. Daí Abraão
de fazer justiça. E Moisés reconhecer na Gênesis. Melquisedeque era, além de sacerdote, rei de justiça e paz. Espírito elevado apareceu para modelo dos homens do seu tempo na terra. Tal era a sua elevação espiritual que muitos julgavam ser ele o próprio Messias, já aguardado pelos judeus. Um doutor em Velho Testamento, Epifâneos, e não se confunde com Antíoco Epifânio. Epifâneos, especialista em Velho Testamento, faz essa revelação. Muita gente dizia, esse é o Messias que o povo judeu esperava. Tal era a sua elevação para aquele tempo. Daí São Paulo dizer, meio exagerado como ele era, o apóstolo Paulo era turrão, ele era fariseu era intransigente. Então negou a reencarnação, veio com aquela história de que a graça de Deus é que salva, que obra não vale nada. Se não vale nada, o que estão fazendo aqui? Vamos para casa, botar a barriguinha na cama e pedir a graça de Deus. A gente peca de dia, de noite pede a graça de Deus. Mas já sabemos como é. Todos os escritores têm seus exageros próprios. Pois o próprio Jesus não repreendeu Tiago e João, porque quando acharam que Jesus foi ofendido, disseram ao Cristo, queres que façamos chover do céu fogo contra eles? Ora, se Jesus ia querer uma coisa dessas, evidentemente não. Mas é assim, cada um põe a sua maneira de sentir, o seu temperamento. Cada um era temperamental à sua moda. Então é preciso que venha um espírito velho, cansado de guerra, e diga, não, isto é de Deus, isto aqui não é. Quem foi Melquisedeque? Certa vez, na sede da LBV do Rio de Janeiro, Alziro Zarur estava reunido com seus principais assessores, diretores de sucursais, embaixadores e diretores dos principais núcleos legionários do Brasil. No final daquela reunião, ele ia receber para uma entrevista 2 jornalistas de um importante órgão de comunicação. O que me marcou profundamente foi o que ele disse antes de os jornalistas entrarem, a fim de nos preparar para aquele evento. Disse ele, não há pergunta perigosa, há resposta perigosa. Guardei aquele precioso ensinamento no coração e, por isso, nunca deixei de fazer-lhe perguntas ao vivo ou por escrito em várias ocasiões, porque eu sabia que ele só iria responder o que pudesse ser respondido, sem entrar em detalhes, quando a hora de fazer certas revelações ainda não fosse chegada. Foi isso o que me levou a fazer-lhe a pergunta sobre Melquisedeque. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Visite também meu canal no YouTube, onde tenho mais de 250 vídeos sobre religião, ciência, filosofia, psicologia, arte, cultura, poesia e espiritualidade. Um grande abraço e muita paz.